crianças? Tudo bem? Estamos aqui para mais um dia aprendermos uma nova lição. E dessa vez é a lição de número 12, que tem como título Uma Casa de Fazer Discípulos. Mas antes de começar a nossa lição, vamos orar, tá bom? Vamos fechar os nossos olhinhos, tá bom? Para orar. E juntamente comigo vamos orar no 3. 1, 2, 3. Deus Todo-Poderoso, Pai Santo, Justo, Fiel, te agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos na Tua presença. Vem se fazer presente, Pai amado, durante toda a aula, Senhor, para que tudo que venha a ser explicado, Pai, e escutado, seja colocado em prática no dia a dia, Pai. Se manifesta entre nós, Pai amado, nos abençoa, nos guarda e nos livra de todo mal, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, Pai, e já te agradeço. Amém. Então, crianças, a nossa lição de hoje tem como tema uma casa de fazer discípulos. Mas o que é fazer discípulos, tia? Fazer discípulo, primeiramente, até chegar nos discípulos, nós primeiramente temos que pregar a palavra de Deus, fazer missões. Muitas pessoas, gente, estão perdidas ali no mundo sem Deus e sem salvação, sem conhecer a palavra de Deus. E nós precisamos o quê? Falar de Jesus para essas pessoas. Nós temos que pregar a palavra de Deus, mostrar o evangelho para essas pessoas que ainda não conhecem o Senhor. Então, você vai levar a Bíblia, você vai explicar. Sabe como é gostoso quando a gente ganha um presente maravilhoso? A gente não quer falar para todo mundo que a gente ganhou. Da mesma forma é a salvação. Quando nós recebemos uma salvação, nós temos que ter esse desejo, esse prazer de falar para todo mundo como é maravilhoso servir a Jesus, como é maravilhoso a salvação. Jesus, ele escolheu cada um dos seus discípulos. Vocês conhecem os discípulos? Vocês lembram dos nomes dos discípulos e quantos são? Os discípulos são 12, igualmente o número da nossa lição, lição 12. E eu vou dizer para vocês agora quais são os nossos discípulos. Quais eram os discípulos? Pedro, André, Tiago, João, Mateus, Filipe, Simão, Judas Iscariotes, Judas, filho de Tiago, Tomé, Tiago, filho de Alfeu e Bartolomeu. Esses eram os 12 discípulos do Senhor, os 12 apóstolos, né? Esses foram pessoas que o Senhor Jesus falou a sua palavra, pregou para eles, e eles reconheceram que eram pecadores, se arrependeram e seguiram a Cristo. Da mesma forma, nós precisamos fazer isso, pregar a palavra de Deus, para que essas pessoas conheçam a Jesus. Nós precisamos fazer discípulos em todo mundo. Ai, tia, não é só os da minha escola, não? Não. Não é só da minha casa, não? Não. Não é só os da minha rua, não. É o mundo todo. A palavra de Deus diz assim, ó. Vão pelo mundo todo e pregam o evangelho a todas as pessoas. Marcos 16, 15. A Bíblia também fala, ó. Ide pregar o evangelho a toda criatura. Será que você está fazendo isso? Será que você está pregando o evangelho? Então, vamos lembrar do nosso tema de hoje? O nosso tema diz assim, ó. Uma casa de fazer discípulos. E o versículo de hoje é esse, ó. Se vocês continuarem a obedecer aos meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos. Vocês prestaram atenção? Mais uma vez para vocês decorarem. Aliás, não decorar, memorizar. Se vocês continuarem a obedecer aos meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos. João 8,31. Então, crianças, essa é a verdade de Deus. Isso é fazer discípulos, é pregar o evangelho. A palavra de Deus diz que nós devemos o quê? Abrir o nosso coração para o evangelho, abrir o nosso coração para ouvir a palavra de Deus. E quando nós abrimos nosso coração para receber a Cristo como Salvador, nós precisamos o quê? Levar essa palavra adiante para todos os povos, para todas as línguas e nações. Ai, tia, então não é só aqui no Brasil não que a gente tem que pregar o evangelho. Nós, como não somos missionários enviados para o campo, nós temos que pregar o evangelho aqui. Mas existem pessoas chamadas missionários, que são pessoas que têm uma missão. E que missão é essa, tia? Fazer discípulos em todo o mundo. Como a palavra de Deus diz, ide e pregai. Mas a palavra de Deus diz, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Ide, fazer discípulos em todos os povos, não é só aqui. Então, você pode ver aqui, ó. É em todas as nações, ó, em toda nacionalidade nós temos que fazer discípulos de todas as nacionalidades, de todas as nações. Então, muitas pessoas, crianças, não sabem quem é Deus. E você sabe quem é Deus? Deus, Ele é o Criador de todas as coisas. A Bíblia fala que Deus criou o céu, a terra, o mar. E sabe qual foi a maior criação de Deus?
Eu e você, exatamente. Deus nos criou para morarmos com Ele lá no céu. Mas, infelizmente, tem uma coisa que nos impede de ir para o céu. Sabe o que é? O pecado. Exatamente, o pecado é algo ruim que nos deixa triste, angustiado e ele nos afasta de Deus. A Bíblia fala em Romanos 3:23, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, todos nós somos pecadores, mas tem uma coisa que nos ajuda a ir para o céu. Sabe o que é, criança? Quando nós reconhecemos que somos pecadores, nos arrependemos dos nossos pecados, temos uma coisa muito interessante. Deus enviou Jesus para perdoar os nossos pecados. Então, quando nós recebemos a Cristo como Salvador, Ele purifica de todo pecado. O seu sangue foi derramado para que eu e você tivesse direito à salvação. Para que eu e você pudéssemos ser discípulos de Jesus. Entendeu? Então, Jesus morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Para que eu e você pudéssemos hoje estar pregando o Evangelho também. Para quem não conhece. A palavra de Deus diz que quando nós recebemos a Cristo como Salvador, em João 1:12 diz, mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que crerem no seu nome. Então, quando recebemos a Cristo como Salvador e pedimos perdão dos nossos pecados, nosso coração fica assim, ó, bem limpinho. E agora nós podemos nos tornar, sabe o quê? Filhos de Deus, E como filhos de Deus, nós nos tornamos o quê? Discípulos, porque nós crescemos na palavra de Deus. A principal coisa que nós devemos fazer quando recebemos a Cristo é confessar os nossos pecados. Então, confessamos os nossos pecados, nós devemos também ler a Bíblia, orar, ir à igreja e pregar a palavra de Deus. Isso é ser discípulo, pregar a palavra de Deus. Discipular é fazer com que aquela pessoa também seja servo de Deus. Assim como você recebeu a Cristo como Salvador, você deve pregar a palavra de Deus para outras pessoas. E se você, criança, que está assistindo essa historinha, essa lição, ainda não recebeu a Cristo como Salvador, você tem a oportunidade de hoje você orar a Deus, pedir perdão pelos seus pecados. Então, criança, você precisa reconhecer que é pecador e receber a Cristo como seu Salvador. Assim você também será um discípulo, assim como os discípulos de Jesus. Amém? Agora vamos louvar um hino muito, muito bonito que fala sobre missões, que fala sobre discípulos, tá bom? Vamos cantar comigo? A maioria de vocês até conhece, ó. Eu vou em missão de amor, mostrar a quem quiser o caminho do céu. Eu vou em missão de amor, pois há almas para resgatar. Eu vou em missão de amor. O Senhor vai comigo e me dará poder para que eu possa falar. Me dará coragem e amor para que eu possa testemunhar. Eu vou em missão de amor, mostrar a quem quiser o caminho do céu. Eu vou em missão de amor, pois há almas para resgatar. Eu vou em missão de amor. Amém? Então, crianças, essa é a missão de amor que nós devemos ter. A missão de pregar o Evangelho. Nós temos que ter amor em nosso coração para desejar aos outros aquilo que nós temos de tão precioso que é a salvação. Nós somos discípulos e devemos também fazer discípulos. Como a palavra de Deus diz, né? E vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Marcos 16:15 também diz. E de pregar o Evangelho a toda criatura. E de fazer discípulos, como diz em Mateus 28, né? A palavra de Deus diz assim, ó. Em Mateus 28:19. Portanto, e de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E também em Marcos, como eu li aí para vocês, diz, né? Ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Marcos 16:15. Esse é o nosso legado, pregar a palavra a todos os povos, a todas as nações. Isso é fazer discípulos. E a casa de Deus é um lugar de fazer discípulos, é um lugar de pregar o Evangelho. E agora eu vou orar para aqueles que aceitaram Jesus e também para despedir dessa nossa aula, tá bom? Vamos lá, vamos fechar os olhinhos. Deus Todo-Poderoso, Pai Santo, justo e fiel. Neste momento, Senhor, eu entrego nas tuas mãos todo aquele que aceitou Jesus neste momento, que te recebeu como Salvador, Pai. Escreve o nome dele no livro da vida, Pai. Perdoa os seus pecados, Senhor Jesus amado, e o recebe, Pai amado, tornando teu discípulo. Abençoa cada criança que ouviu esta lição, Senhor. Guarda cada uma, Pai, e toca no seu coração para que sejam discípulos de Jesus, amado. Ó Deus Todo-Poderoso, fica conosco, nos dá uma semana de paz, Pai amado, abençoado, no nome de Jesus. Tchau, crianças, até a próxima.